As ideias de Adam Smith e Karl Marx e o subdesenvolvimento do Brasil, escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Existem basicamente dois tipos de riquezas, as naturais e as artificiais. As riquezas naturais, as que estão na natureza, resultadas da evolução da matéria. Os minérios, por exemplo, estão há bilhões de anos na natureza. Nenhuma riqueza natural tem valor se não for transformada. Com efeito, Adam Smith estava absolutamente correto. Qual a verdadeira fonte das riquezas? O trabalho. Portanto, sem trabalhador, não é possível existir riqueza. O minério não é transformado em carro. A soja não será plantada e o prédio não poderá ser construído. O sapato não será fabricado pelo couro do boi, desse modo consecutivamente. Portanto, o pensamento de Smith deve ser glorificado. O trabalho é a fonte de todas as riquezas. Sem os operários, não existem nações poderosas economicamente. Nesse ponto que entra o segundo elemento para a reflexão crítica. O trabalho produz os bens materiais, que devem ser consumidos. Entretanto, como é possível o consumo sem a renda distribuída? Sem a distribuição da renda, não existe consumo. Quando não há consumo, não é possível ter trabalho, pois as riquezas não podem ser consumidas. Exatamente pela prática do anticonsumo social que criam as repúblicas tupiniquins, tipicamente a brasileira. Aqui entra o segundo economista de renome, Karl Marx. É necessário ter equilíbrio na extração da mais-valia. A mais-valia é o salário não pago pela força do trabalho. Exemplo, os trabalhadores do Brasil produziram riquezas em valor de R$1 trilhão. Receberam em forma de salário 100 bilhões. Significam que foram roubados 900 bilhões dos trabalhadores. Portanto, não houve a distribuição da renda. Desse modo, consecutivamente, a sociedade não caminha para o desenvolvimento econômico. O Brasil saiu da 15ª economia para a 5ª, com o governo do Lula, pelo fenômeno da distribuição da renda, pela primeira vez na República do Brasil. Em um ano, com o governo Temer, com a política de concentração da renda, já é a 10ª economia. Brevemente será novamente a 15ª. Temer defende o neoliberalismo. Todos os países que adotaram o neoliberalismo como prática econômica produziram o subdesenvolvimento e milhões de pobres. As ideias do Temer são ultrapassadas, reacionárias e prejudicam o desenvolvimento do Brasil. Historicamente, os países desenvolvidos são sociais liberais. Nenhuma parte do mundo
teve desenvolvimento social com o neoliberalismo. E não será diferente no Brasil, com o neoliberalismo do Temer. É necessário o crescimento econômico com a renda distribuída, como França, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul e todo o norte da Europa. Apenas 8% da humanidade conseguiu o bem-estar social. Lamentavelmente, o povo brasileiro é ignorante culturalmente. O analfabeto cultural no Brasil não são apenas os pobres, sobretudo a classe média e os ricos. Politicamente, defendem os oportunistas a serviço do antidesenvolvimento, motivos pelos quais o Brasil é o que é, um dos países de miseráveis funcionais. Escrito por Edgar Dias de Vasconcelos.